Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 26 de agosto de 2019, é com muita alegria que mais uma vez estamos reunidos em torno da obra A Caminho da Luz. Hoje nós vamos retomar o item A Invencível Armada. Nós estamos no capítulo que retrata a época de transição, tá? As lutas da reforma nós fizemos a semana passada e hoje nós vamos fazer a Invencível Armada, tá? Vamos fazer a nossa prece, vamos envolver a nossa irmã Carla. Jesus amigo, te agradecemos novamente a oportunidade de, em clima fraternal e amigo, nos reunirmos para aprender novamente os passos que já demos e o que devemos fazer. Tomarmos consciência dos nossos deveres espirituais para trabalharmos em Teu nome, em benefício de nós mesmos e de toda a humanidade. Te pedimos a inspiração para abrir nosso entendimento e colocarmos em prática o pouco que conseguimos aprender. Que assim seja. Então vamos lá, a Invencível Armada. Aramita, algum comentário? Alguma recapitulação? Vai começar uma parte nova, né? Certo. Continuando, que era que nós estamos nas lutas da reforma, né? Sim. Então é essa transição que está se consolidando, os protestantes, e aí vai aparecer agora aqui a Invencível Armada, que é do Filipe II da Espanha, que ele é católico, e ele como ele tem uma grande extensão de terra e ele é filho do Carlos V, nós falamos na semana passada, então, e ele tem muitos navios, né? Eles são navegadores e tem muitos soldados, então ele vai intentar invadir e dominar a Inglaterra. Só que ele não sabe que a espiritualidade tem um plano, que quem manda no mundo é Deus. Pois é, né? Isso que eu acho legal, sabe? Vamos lá então. A Invencível Armada. As lutas na Europa em todo o século XVI, 1500 até 1600, longe de visar um fim, dilatavam-se em guerras tenebrosas, mergulhando os povos do velho mundo num terrível círculo vicioso de reencarnações, resgates dolorosos. Porque você imagina, a cruzada começou em 1100, ela vai até aproximadamente 1800, até 1700 e um pouquinho ainda nós temos cruzada. Então, não só cruzada, mas todas essas guerras, porque a gente estudando isso aqui, olha, é tanta guerra, meu Deus, tudo, o lance era guerra, que você cansa e fica com a mente dilatada de tanto que você estuda sobre guerra. É milhão para cá de pessoas morrendo, é uma coisa 500 mil para cá, 600 mil para lá. Eu não sei como a humanidade não foi a zero com a quantidade de guerra. Então, esses povos, esses grupos, nesse período de 7, 8, 9 séculos, encarnava e desencarnava. Então, hoje o rei volta como um servo, como um escravo. Aquele que torturou, aquele que mandou matar, volta numa situação tenebrosa. Então é aquilo que ele fala, no terrível círculo vicioso porque você volta e erra de novo, mergulhando os povos do velho mundo num terrível círculo vicioso de reencarnações e resgates dolorosos. Por exemplo, quando nós falamos dos escravos que foram da África, que foram trazidos para o nosso Brasil, foi algo doloroso? Foi, mas era um resgate? Era. Ninguém sofre à toa. Como se não bastassem, as guerras religiosas que trabalhavam o organismo europeu desde muitos anos
surge a figura de um príncipe fanático e cruel, na poderosa Espanha de então, complicando a existência política das coletividades europeias. O Filipe II da Espanha, Filipe II da Espanha, ele nasceu em 21 de maio de 1527, em Valladolid, que é na Espanha, e morreu em Escorial, dia 13 de setembro de 1598. O cognome dele era o Prudente, foi rei da Espanha de 1556 até sua morte, e também rei de Portugal e de Algarves, como Filipe I, a partir de 1581. Ele expandiu o domínio espanhol a Portugal, a Flórida e as Filipinas. Foi o primeiro líder mundial a estender seus domínios sobre uma área direta onde o sol jamais se punha, superando Gengis Khan, até então o homem mais poderoso de todos os tempos. O império dele era Aragão, Castela, Ilhas Canárias, Baleares, Navarra, Galiza, Valência, Rosilhão, o Franco Condado, os Países Baixos, Tudo. a Sardenha, a Córcega, a Sicília, Milão, Nápoles, além de territórios ultramarinos na África e na América e na Ásia. Ele foi o primeiro que foi ultramarino, ou seja, passou o mar. Os mares. E ele queria conquistar a Inglaterra, e ele tinha mais, a invencível armada, porque assim, ele era os bambambãs na navegação. Então ele tinha mais barcos. A quantidade de barcos que ele tinha e a quantidade de homens que ele tinha, quando a gente olhava, dizia assim, a Inglaterra está lascada. Vai acabar com a Inglaterra. E era assim, é o improvável do improvável. Não acontece. Os pais dele eram Carlos V e Isabel de Portugal. Avós maternos, rei Manuel I de Portugal e sua esposa Maria de Aragão e Castela. Por isso é que o Filipe II governou também Portugal e Algarves, porque a mãe era nada mais, nada menos que Isabel de Portugal. Os avós dele nada mais, nada menos, era Manuel I, rei de Portugal, e a sua esposa Maria de Aragão Castela. O Carlos V, ele foi imperador romano germânico como Carlos V, a partir de 1519, e rei da Espanha como Carlos I, de 1516 até sua abdicação em favor de seu irmão mais novo, Fernando I, no Império, e seu filho Filipe II na Espanha. Então, ou seja, mistura de Carlos V com Isabel de Portugal, me nasce uma figura de um príncipe fanático e cruel, Filipe II. As lutas de Filipe II, sucessor de Carlos V, prendiam-se de algum modo aos problemas da reforma protestante, mas acima de tudo colocava ele a sua ambição e o seu despotismo, né, que seria uma obediência não dele, mas ele quer que todos o obedeçam de forma passiva, não pense. Colocava ele a sua ambição e o seu despotismo. Animado com as vitórias sobre os turcos e os muçulmanos, procurou reprimir a liberdade política dos Países Baixos, encontrando a mais heróica resistência. A luta foi bárbara. Suas atividades maléficas, mascaradas com a defesa do catolicismo, suas atividades maléficas. Então, era perversidade. Ele não queria defender o catolicismo. Ele queria, na verdade, ir para a guerra. Ele queria matar, ele queria poder, ele queria conquistas. Suas atividades maléficas, mascaradas com a defesa do catolicismo, espalhavam-se por toda parte, obrigando o plano espiritual a coibir os imensuráveis abusos do poder. Olha aí a espiritualidade, como ele diz, olha.
obrigando o plano espiritual a coibir os imensuráveis abusos do poder. Então, ou seja, nós sabemos que a misericórdia divina, né, Luiz, dá o livre-arbítrio. Mas chega um momento, quando começa a mexer com uma nação, ele vai lá e diz: epa, pera lá, não é bagunçado não. Obrigando o plano espiritual a coibir os imensuráveis abusos do poder. Vamos ver o que a espiritualidade fez. Foi assim que, havendo organizado a invencível armada no ano de 1588, composta de mais de uma centena de navios equipados com 2.000 canhões, 35.000 homens. Quem é que luta com esse cidadão? Pensa, 2.000 canhões, 35.000 homens, a fim de atacar a Inglaterra sem motivo que justificasse semelhante agressão. Viu essa poderosa esquadra destruída totalmente por uma tempestade aniquiladora, ação da espiritualidade. Teve que intervir. Quantas vezes acidentes não acontecem para nos tirar da terra porque a gente está fazendo muita besteira? E por merecimento. Por merecimento. Olha, a Conceição reencarnou, ela tinha essa missão, saiu daqui tudo programado, ela está se perdendo. Antes que ela se enrole mais ainda, vamos tirá-la da terra por um acidente brusco. Por quê? Porque é misericórdia divina para eu não me enrolar com a lei. Agora, olha que interessante isso aqui, ó. De conformidade com as providências do plano invisível, apenas aportaram às costas inglesas os espíritos pacíficos. Olha, quem não morreu? Quem eram esses espíritos pacíficos? Eles foram compelidos pela força a participarem da armada destruída. Deve ser dos povos conquistados, né? Não, e tipo assim, exatamente. E eles não queriam estar no meio desses 35.000 homens, eles estavam ali obrigados. Então, quem foi que não morreram? Os pacíficos. Como ele coloca assim, ó. E aqui citando até o próprio Evangelho, né? Que o Sermão do Monte, quando fala que a terra é dos pacíficos, né? De conformidade com as providências do plano visível, apenas aportaram às costas inglesas, eles estavam indo atacar os ingleses, os espíritos pacíficos, compelidos, né, empurrados pela força a participarem da armada destruída, e que foram lá recebidos generosamente, encontrando uma nova pátria. Olha que lindo isso. Olha que lição da espiritualidade. Então a gente fica achando assim: o Brasil está perdido, esses homens, esses políticos, e olha, a gente vê a espiritada brigando com a outra espiritada, porque um acha que quem vai salvar o mundo é o fulano, quem vai salvar o mundo é Beltrano. Gente, quem manda no planeta é Deus. E aqui nessa armada ficou muito bem claro. Henrique VIII, quem é? Se Henrique VIII havia errado como homem, o povo inglês estava preparado para o cumprimento de uma grande missão, e ao mundo espiritual competia trabalhar pela preservação dos seus patrimônios de liberdade política. Vamos ver Henrique VIII. Ele nasceu em 28 de junho de 1491 e veio a perecer, partir para o mundo espiritual, para a cidade do Pé Junto, em 28 de janeiro de 1547. Foi rei da Inglaterra até sua morte, ou seja, 38 anos reinando, tá? Lorde e também rei da Inglaterra. Henrique é conhecido como fundador da igreja anglicana, na Inglaterra, tá? Que significa igreja inglesa, ok? Suas lutas contra Roma ocasionaram a renúncia da Inglaterra à autoridade papal, a dissolução dos mosteiros,
e seu próprio estabelecimento, e ele, né, seu próprio estabelecimento como chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Gente, vocês estão entendendo? Já entenderam a confusão na Europa? Guerras religiosas. A Europa, não obstante o amparo e a assistência dos abnegados mensageiros do Cristo, transportou-se ao século XVII, no meio de lutas espantosas, agora agravadas com as tenebrosas criações do Tribunal da Penitência. Ou seja, tu achava que estava ruim? Foi pior. Que aí veio agora quem? Agora eu adorei isso aqui. Isso aqui eu vou levar para o nosso livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Olha o que ele diz. Com a tenebrosa criação do Tribunal da Penitência, quase se pode afirmar que os únicos jesuítas dignos do nome de sacerdote de Jesus foram aqueles que vieram para as regiões desconhecidas da América, no cumprimento dos mais nobres deveres de fraternidade humana, porque a quase totalidade da companhia no Velho Mundo mergulhou no oceano de tricas políticas, futilidades políticas, muitas vezes rematadas em tragédias criminosas. Então, ou seja, quem prestava dentro da companhia de Jesus, ele afirma, quase se pode afirmar, que os únicos jesuítas dignos do nome de sacerdote de Jesus foram aqueles que vieram para a região desconhecida da América. O resto é resto. Isso é Emmanuel escrevendo, viu? As guerras de natureza religiosa estavam longe de terminar, dada a rebeldia de todos os elementos. Rebeldia. Quem são os elementos, filha? Nós, os Queria ter elementos. Os maus elementos. Todos. É legal que ele diz todos. Todos. Não tem? As guerras de natureza religiosa estavam longe de terminar, dada a rebeldia de todos os elementos. E foi com penosos esforços que os emissários do alto conduziram as coletividades europeias ao Tratado de Westfália. Em 1648, consolidando as vitórias do protestantismo em face das imposições injustificáveis do jesuitismo. Tratado de Westfália, também conhecida como Paz de Westfália, ela consistiu num conjunto de 11 tratados assinados ao longo do ano de 1648, que colocaram fim na chamada Guerra dos 30 Anos, que durou de 1618 a 1648, uma série de conflitos mais destrutivos e sangrentos da história europeia. Embora a paz tenha sido negociada ao longo de muitos anos em conferências que reuniu centenas de negociadores, o fim dos combates apenas começou a se tornar uma realidade quando foi assinado o tratado que cessava as hostilidades entre a Espanha e os Países Baixos no dia 30 de janeiro, na cidade de Münster. Em 24 de outubro, na mesma cidade, novos tratados seriam acertados, promovendo a paz entre o Sacro Império Romano-Germânico, os príncipes alemães, a França, a Suécia e o Papado. A Paz de Westfália é frequentemente apontada como um marco da diplomacia moderna, pois deu início ao sistema moderno de Estados-nação. Pela primeira vez, reconheceu-se a soberania de cada um dos estados envolvidos. As relações internacionais não eram baseadas mais na confissão religiosa, que antes era a confissão religiosa e era o rei que dizia, né? Não era mais na confissão religiosa dos reinos,
mas sim no fato se eles tinham ou não sua soberania reconhecida. Politicamente, isso significava que era inaugurado um regime de tolerância que encerrava várias décadas de tensões e conflitos religiosos. As guerras posteriores, depois de Westfália, ao acordo, não mais tiveram como causa principal a religião, mas girava em torno de questões de Estado. Isso permitiu que potências católicas e protestantes pudessem se aliar, provocando grandes inflexões no alinhamento dos países europeus. Essa paz é importante, ele fala aqui, porque é a partir daí que a Europa vai começar a se consolidar como a Europa que a gente conhecia até pouco tempo atrás. Porque depois ela foi desmembrada, que agora tem Estônia, Letônia, tudo aquilo outro. Muita informação, gente? Beleza? Vamos ver a França e a Inglaterra. A esse tempo, a França já se encontrava preparada para o cumprimento da sua grande missão junto dos povos. Qual era a missão? Qual? Na antiga Lutécia, que se transformou na famosa Paris do Ocidente, vamos achar a alma ateniense nas suas elevadas indagações filosóficas e científicas, abrindo caminhos claros ao direito dos homens e dos povos. Muito bem. Na imigração dos povos. Criavam os serviços benéficos da diplomacia. Nos bastidores da sua política administrativa, firmavam-se os princípios do absolutismo no trono, mas a sua grande alma coletiva, cheia de sentimento e generosidade, já vislumbrava o precioso esforço que lhe competia no porvir. Ao seu lado, a Grã-Bretanha caminhava, a passos largos, para as mais nobres conquistas humanas. Extinta em 1603, a dinastia dos Tudors, elevava-se ao trono o rei da Escócia, Jaime I. Por mais de 100 anos no trono, a dinastia Tudor, que é a do Henrique VIII, tá? Começou com ele, marcou um dos períodos mais agitados de transformações no Reino Unido e proporcionou alguns dos seus acontecimentos mais marcantes. O Henrique VII, ele reinou por 24 anos, era o pai do Henrique VIII. Depois veio o Henrique VIII, como a tia falou, governou 38 anos. Depois veio o Eduardo VI, filho do Henrique VIII, só governou 6 anos. Aí depois veio a Maria I, que era conhecida como a Blood Mary, ou seja, a Maria Sangrenta. Credo! Ela só governou por 5 anos, porque ela era católica. E olha, para ver como também é a interferência da espiritualidade, ela só ficou 5 anos. Ela era católica e ela começou a atacar todas as conquistas da igreja anglicana. Aí o povo se reuniu, não dá, tira a Maria. Aí tiraram a Maria, aí veio a Elizabeth I, que é a filha do Henrique VIII, com a sua segunda esposa, a Ana Bolena. A Elizabeth I teve um longo e próspero reinado. É no reinado da Elizabeth I que o Filipe II se dá mal. Ela tinha uma armada muito pequena e consegue, na armada invencível era ela. Nos 45 anos em que esteve no trono, ela foi capaz de apaziguar os ânimos religiosos, republicando uma versão em inglês da Bíblia, vencer a armada espanhola que tentou depô-la e recuperar a posição da Inglaterra como uma futura potência mundial. Seu reinado foi marcante por um período cultural efervescente na Inglaterra, com grandes dramaturgos como Shakespeare e Christopher Marlowe e nos teatros e Edmund Spenser na literatura. Elizabeth I faleceu em 24 de março de 1603, que é aí que termina, né? Aos 69 anos, encerrando o ciclo dos Tudor no poder. Foi durante o período em que estiveram no trono que o país se estabeleceu como um dos maiores poderes de toda a Europa, assumiu o controle da Irlanda e expandiu seu domínio para a América, consolidando com a Elizabeth
como ela diz aqui, esse Fim das guerras das rosas, o fim né? das guerras e caminhando para o que a espiritualidade estava falando. Então, para ver assim, ela precisava de uma mãozinha, né, para vencer a armada invencível, para poder ir consolidando tudo que estava fazendo, que ela tinha a mente mais aberta. Vai acabando com o absurdo. Porque quando chega na igreja anglicana, aí vão reunindo os lordes e vai tirando o poder do rei. Aí eles vão caminhando para o parlamentarismo, enquanto é essa diferença que vai ficar. Que a Inglaterra vai caminhando para o parlamentarismo e a França fica no absolutismo. O rei mandando em tudo e sendo dono de tudo. E aí ela vai para a América, que aí vai encaminhando o resto da vida. Vamos orar? Então vamos envolver a nossa querida irmã Aramita para fazer a nossa prece de encerramento e de agradecimento, né? Queremos te agradecer, Mestre Jesus, a oportunidade concedida a cada um de nós aqui presente, encarnados e desencarnados, por essa oportunidade de aprendizado, de alegria, de partilhas, de fortalecimento de laços. Nós sabemos que nada acontece por acaso. Nós sabemos que chegar aqui nesse estudo que nos fortalece, que nos dá um norte, que nos dá uma luz, é um privilégio e faz parte da Tua misericórdia para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, com essa luz que cada um está recebendo, conforme a sua capacidade de entendimento e apreensão, que nós sejamos capazes de não mais colocar a vela debaixo do alqueire, que nós saibamos colocar essa luz bem alto para espalhar esse conhecimento, para darmos mais que tudo o nosso exemplo, porque cada vez mais nesses estudos se consolida na nossa inteligência e depois no nosso coração que és tu que dirige o mundo, és tu que baliza o nosso aprendizado, és tu que com teu amor não nos deixa, como ovelhas perdidas, nos desgarrarmos por demais. Então, Senhor Jesus, só queremos te agradecer, pedir tua bênção e tua misericórdia e ajuda-nos a ficarmos sempre contigo, porque tu estás sempre conosco. Que assim seja.